Tô de volta trazendo mais informações para vocês, canal Brasil Notícias. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 26 de junho de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Gente, notícia bomba, né? Tudo indica que havia um plano preparado para matar Fabrício Queiroz e colocar na conta da família Bolsonaro. Bom, vamos à matéria entender o que aconteceu, né? Antes de mais nada, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações ao se inscrever, compartilha, comenta, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem conta bancária se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Escuta essa. Grave. Vacéfer afirma que havia um plano traçado para assassinar Queiroz e dizer que foi a família Bolsonaro. Bom, gente, eu comentei com vocês há dias atrás, uns 3 dias depois que o Queiroz foi preso, né, a atitude do Kim Kataguiri. Do nada ele resolveu pedir uma escolta armada para a esposa e para a filha de Queiroz, alegando aí que havia risco, né, de alguém querer matar ele. Eu até comentei com vocês, falei, gente, isso aqui eles estão querendo dar uma ideia de que a família Bolsonaro está querendo queimar o Queiroz, né? Matar o Queiroz como se fosse queima de arquivo. E agora essa daqui confirmando aquela teoria que eu havia falado assim em cima do comentário que eu fiz do ato do Kim Kataguiri, né? Vamos à matéria? Em entrevista divulgada hoje pela revista Veja, o advogado Frederic Vacéfer explicou os motivos pelo qual Fabrício Queiroz estava em sua residência em Atibaia, São Paulo. Segundo Vacéfer, a ajuda dada a Queiroz foi um ato humanitário, na medida em que o mesmo estava tratando uma doença e precisava de um lugar para ficar. Além disso, o causídico afirmou que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava jurado de morte no Rio. Passei a ter informações de que Fabrício Queiroz seria assassinado. O que estou falando aqui é absolutamente real. Eu tinha a minha mais absoluta convicção de que ele seria executado no Rio de Janeiro. Além de terem chegado a mim essas informações, eu tive certeza absoluta de que quem estivesse por trás desse homicídio, dessa execução, iria colocar isso na conta da família Bolsonaro, disse Vacéfer. E prosseguiu. Havia um plano traçado para assassinar Fabrício Queiroz e dizer que foi a família Bolsonaro que o matou em uma suposta queima de arquivo para evitar uma delação. Indagado sobre quem teria interesse de matar Fabrício Queiroz, Vacéfer garantiu ter informações procedentes. Eu tive informações absolutamente procedentes e formei a minha convicção de que iriam matar Queiroz e iriam colocar a culpa no presidente Bolsonaro para fazer o inferno da vida dele. Na verdade, seria uma fraude, algo parecido com o que tentaram fazer no caso Marielle, com aquela história do porteiro que mentiu. Vocês estão lembrados, né? Que surgiu a Globo fez aquela choradeira, aquela narrativa, né? Tentando colocar o Bolsonaro como criminoso, como suposto criminoso, dando aquela ideia, e depois a gente descobriu que tudo não passou de, né, um grande e terrível engodo, né? Pagaram o cara não estava no dia, as fitas não tinham os áudios não tinham nada a ver, ainda choraram pela perícia, a perícia não encontrou nada de errado, enfim, Bolsonaro não estava lá, aquela coisa que a gente conhece muito bem da esquerda, né? Tentando assassinar a reputação do presidente da República. E aí, agora a vez ia ser o Queiroz, né? Se o Queiroz aparece morto, gente, ia ser um prato cheio para a esquerda com esse, tentando, né? Vocês viram que tentaram vincular o Adriano da Nóbrega ao Bolsonaro do mesmo jeito, né? Não conseguiram. Quanto mais eles puxaram pro lado do Bolsonaro, mais expuseram, como diz o ditado, né? Mais expuseram o fiofó deles de fora, né? Vamos lá. Bom, aqui, gente, você pode conferir a matéria sobre esse assunto na revista Veja, tá? Aqui o link, eu dei uma olhadinha por alto lá, né? Não tem muita coisa assim, tem algumas informações, mas vejam só. Depois que o Queiroz foi preso, né? A gente vinha aí de uma coisa muito quieta, tava todo mundo calado, ninguém mais mexia com esse negócio do Queiroz. E foi meio engraçado, porque você vê... há dias atrás nós tivemos alguns perrengues, né? Primeiro nós tivemos a ação do STF através do Alexandre de Moraes, depois do Celso de Mello, um aperto em cima do presidente da República, aquela coisa toda, todo mundo sufocou, né? Ações daqui, ações dali, contra ele no STF, em tudo quanto é canto, né?
Tivemos aí a tentativa de criar uma interferência do presidente na PF, depois daquela saída do Sérgio Moro, né? Vamos pedir o celular, vamos invadir o Planalto, vamos fazer isso, não sei o que, aquela coisa, aquela pressão. Aí de repente, do nada surge, em meio a todo esse imbróglio todo aí, a questão do Queiroz. Queiroz é preso numa ação estranha e esquisita, gente. Porque se a gente parar para analisar, a gente for parar friamente para analisar o caso, você pega aí, são 21 casos, são 22 casos. Tem casos que estão muito mais avançados do que o do Queiroz. Tem casos que são valores muito superiores. Você tem pelo menos 3 petistas que roubaram lá, fizeram movimentação superiores ao do Queiroz. Você tem dentro da Alerj o próprio André Siciliano com 49 milhões de reais. Você tem assessores ligados ao André Siciliano ali dentro que também estão envolvidos nessa maracutenga toda, mas a pressão toda em cima do Queiroz. E aí, de repente, prende-se Queiroz, aquela novela que a gente viu toda ali em relação à polícia do Rio, João Dória. Todo mundo ali naquela coisa cinematográfica, os policiais mandando vídeo, mandando foto pro Dória, aquela coisa maravilhosa. E aí, beleza, pá, foi, né? Tentou se puxar alguma coisa daqui, tentou se puxar alguma coisa dali. Bom, eis que Flávio Bolsonaro resolveu depor, isso deu uma brecada nas coisas, né? Enfim, bom, parece que as coisas não andam bem pro lado da esquerda, né? E aí surgiu essa nova vertente da coisa. Eu já havia comentado naquela questão do Kim Kataguiri que tinha alguma coisa errada, que era muito estranho, né? Essa coisa de pedir escolta para a família do Queiroz, né? Se não havia ninguém ameaçando ele, né? Mas queriam dar a ideia de que havia uma suposta tentativa de assassinato aí para queima de arquivo. Outros até chegaram, eu já vi comentários aí falando, né? Eu já vi até em algumas matérias, né, afirmando que a questão de Wilson Witzel, né, isso eu vi, não estou dizendo que aconteceu, gente, tá? Mas eu li isso daí em uma matéria onde dizia que o Wilson Witzel provavelmente poderia usar a família do Queiroz, que estava solta, que inclusive agora parece que a polícia está atrás dela, né, para ser uma moeda de troca para o Queiroz. Tipo, olha, se você contar alguma coisa, se você entregar o jogo, a gente não machuca a tua família. Se você não... É mais ou menos tipo uma chantagem, né? E eu li isso daí, algumas coisas. E agora vem essa daqui, né, do próprio Vassef, que era advogado do Flávio Bolsonaro, que deixou, por conta de toda essa confusão, deixou, né, Flávio Bolsonaro trocou o advogado. E aí vem essa coisa agora de que o Queiroz... Havia um plano para assassinar Queiroz e colocaram toda a culpa em Jair Messias Bolsonaro e na família Bolsonaro. Ali é óbvio, gente. Que nem eu falei pra vocês. Gente, se Queiroz aparece morto hoje, ia ser um prato cheio para todo mundo da esquerda, né? A mídia esquerdista, cara, ia ser um Deus nos acuda que não tem tamanho. Bom, aparentemente parece que o plano agora foi por água abaixo, já que isso foi exposto, né? Não há mais razão para cometerem um crime, a não ser que queiram cometer o crime, porque também tem aquela estratégia, né? Queiroz possivelmente, vamos supor que Queiroz cometeu realmente o crime, então... Se ele cometeu o crime e esse crime é uma prática comum dentro da Alerj, tem muita gente lá dentro da Alerj que pode estar com os dias contados, vamos assim dizer. Queiroz pode ser uma fonte, né, que vai jorrar nome para todo lado, que pode prejudicar diversos políticos por aí, né, não só talvez dentro da própria Alerj, como fora da Alerj também. Né? E aí que tá o grande X da questão. Como resolver esse problema sem chamar a atenção? Cria-se uma narrativa, cria-se uma ideia de que Bolsonaro está preocupado com que o Queiroz pode falar. Cria-se essa, né? A mídia serve justamente para isso, para criar essa narrativa, né, de preocupação. E aí os verdadeiros culpados ou os verdadeiros criminosos aí usam essa influência da mídia, esse momento que a mídia espalha tudo isso, e o que eles fazem? Eles vão lá, planejam o assassinato do Queiroz, o Queiroz morre, vamos supor, né? Morre, e aí é dois coelhos com a cajadada só. A mídia fez o papel de espalhar a ideia de que Bolsonaro tinha interesse, os verdadeiros interessados, por baixo dos panos, cometem o crime, resultado...
todo mundo volta os olhos para quem? Para Jair Messias Bolsonaro, enquanto os verdadeiros criminosos vão ter a alma, como se diz, né? Lula, a alma mais honesta, né? Vão ter a alma lavada. Por quê? Porque eles vão eliminar o problema Queiroz, que poderia entregar eles, e ao mesmo tempo jogar a culpa na família Bolsonaro. Tudo faz sentido se você olhar direitinho, de forma friamente, né? Você vê, por exemplo, qual é o único que tá preso? É o Queiroz. Você não vê nenhum. Tem gente do PDT, gente. Tem gente do PDT, tem gente do PT, tem gente do MDB lá. Mas você não vê ninguém dessa lei. Tem outros partidos lá, mas você não vê. O único que a gente vê é o Queiroz, porque tem ligação com o presidente Bolsonaro. Seria interessante que ele aparecesse morto. Aí a mídia faria o papel dela de ventilar a culpa para cima do presidente. Os verdadeiros culpados aí, de uma certa maneira, poderiam aí derrubar o presidente Bolsonaro e jogar toda a culpa e limpar o nome deles mesmo nessa história toda. Então vamos ficar atentos, gente, porque esse negócio é muito complicado, é muito estranho. Tem coisa aí e não é pouca não. Nós já vimos no caso Marielle as inúmeras tentativas de ligarem Bolsonaro na marra, na pulso, assim, sabe? Eu acho que se eles pudessem, eles reviveriam Marielle para depois fazer com que o Bolsonaro matasse ela ou mandasse matar ela para depois ela morrer de novo. Vai fazer, pronto, agora sim, agora você morreu direito, né? Enfim, mas tá aí, gente. Mais uma armação que possivelmente pode ter ido por água abaixo, já que a polícia encontrou lá o Queiroz, né? Já tentaram ligar o Queiroz com a questão de uma fuga com Adriano da Nóbrega, aí foi um nó danado, já fizeram, olha, só estão faltando agora, né, fazer uma sessão espírita e chamar o Adriano da Nóbrega para ele confessar o plano de fuga junto com o Queiroz. Pelo amor de Deus, né? Vamos contar outra pra boi dormir, porque essa já tá velha, né? Mas enfim, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui! Plano para matar Queiroz e culpar Bolsonaro parece que foi por água abaixo. Fui!